O grande terremoto em 1755 não somente destruiu grande parte de Lisboa, mas também devastou em muitos a imagem de um Deus benevolente. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. A fatalidade do terremoto de Lisboa em 1755 é indiscutível. Milhares foram vitimados. O impacto político e socioeconômico na sociedade portuguesa do século XVIII foi imensurável. Porém, tal catástrofe também estendeu suas garras destrutivas na área da fé. Naquela época, a Era da Razão, um dos grandes expoentes da época era o filósofo francês Voltaire. Diante de tão grande terremoto, viu ruir todas as concepções do mundo viajantes à época, pois considerava que tal fenômeno jamais poderia ter ocorrido se a Terra fosse, como até esse momento se acreditava cegamente, uma mera criação divina regulada pelos princípios de ordem e harmonia. Segundo Voltaire, só mesmo alguém muito ingênuo poderia continuar a acreditar que vivia num mundo de bem regido pela bondade e misericórdia de Deus. Em uma das suas obras, Poème sur le désastre de Lisbonne, Poema sobre o desastre de Lisboa, Voltaire escreveu questionando a onipotência e benevolência de um Deus todo-poderoso. O Deus, ele escreveu, quis impedir o mal e não pôde, ou não pôde e não quis, ou mesmo nem quis e nem pôde. Se quis e não pôde, não é Deus. Se pôde e não quis, não é bom. Se quer e pode, qual é a origem de todos os males? Talvez as tristes circunstâncias de sua vida o tenham levado a questionar a bondade de Deus. Venha comigo até a Igreja Adventista Central de Lisboa para acompanhar o que a Bíblia tem a nos revelar sobre o porquê do sofrimento. Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento neste mundo? Quem sabe é a pergunta básica que todas as pessoas tentam, se esforçam para entender. Bem, as boas novas são que Jesus e a Bíblia têm uma boa resposta à pergunta por que tanto sofrimento. No Evangelho de São Mateus, Jesus, a responder essa pergunta do sofrimento, ele conta uma história. Uma história de um fazendeiro. Vocês usam essa expressão, fazendeiro? Um fazendeiro, um bom homem, um homem consciente. Ele preparou o seu campo. Ele comprou a melhor semente que havia. Ele plantou a semente da maneira que devia ter sido. E estava esperando uma grande colheita. Algum tempo mais tarde, Jesus contando essa história diz que os servos, que os empregados daquele homem, ao examinarem o campo, encontraram em meio àquelas plantas certas ervas. Ervas que não eram para estar lá. O fazendeiro tinha comprado boa semente. Então, eles vêm ter com o dono daquele campo com a seguinte pergunta. Mateus capítulo 3, verso 27. Os empregados do dono das terras chegaram e disseram, Senhor, não semeaste na terra boa semente? Continua. De onde veio então este joio? De onde é que vieram estas ervas? Essa é uma pergunta que todo ser humano um dia vai fazer. De onde é que vieram as ervas na minha vida?
as ervas da dificuldade, as ervas da dor e do sofrimento. De onde é que isso veio? Se Deus é bom, se este mundo foi criado por Deus, para os seus filhos, por que existe tantas ervas trágicas, tanto sofrimento em nosso meio? E nesta história de Jesus, nesta parábola, o mestre, o dono daquele campo, ele responde à pergunta dos empregados de uma maneira muito simples. Ele diz o seguinte, verso 28. Foi quem? Um inimigo. Foi um inimigo que semeou, respondeu ele. Ele era um homem certo, um homem bom, mas ele diz que aquelas ervas foram colocadas em meio àquelas boas plantas por um inimigo. Então a resposta à pergunta, de onde é que vem o sofrimento, de onde é que vem a dor, de onde é que vem a ansiedade, a doença, a morte, a Bíblia diz, vem de quem? Do inimigo. Foi um inimigo que semeou dentro do campo de Deus essas ervas da dor e da doença e do sofrimento. Um inimigo de Deus, um inimigo dos filhos de Deus, veio durante a noite e em meio àquelas plantas ele semeou as sementes da destruição. Mas quem é esse inimigo? Quem é esse inimigo de Deus? Bem, a Bíblia nos fala. Na realidade, a Bíblia nos conta algo no livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia, que, assim, à primeira olhada parece impossível. Vocês sabem que a Bíblia, no livro do Apocalipse, diz que houve uma guerra, uma batalha no céu. No paraíso, houve uma batalha, uma guerra que todo o ser humano, nós aqui em Lisboa nesta noite, vocês aí escutando aonde vocês estão envolvidos nesta guerra. Mesmo que nós aceitamos ou não, a guerra envolve cada ser humano no planeta. O livro de Apocalipse é bem claro dizer, uma batalha, houve guerra no céu. Os anjos se alinharam, anjos bons contra os anjos maus. Cristo Jesus liderando o exército de anjos bons contra Lúcifer, liderando os anjos maus. Parece impossível que pudesse haver guerra no paraíso, mas a Bíblia diz que aconteceu. Apocalipse capítulo 12, começando no versículo 7. E houve o quê? Eu sei que não está em amarelo. Ontem eu falei, está em amarelo, vocês têm que ler. Mas nós dizemos aqui em inglês, executive privilege. Eu tenho executive privilege, quer dizer que eu posso pedir que vocês leiam quando eu quiser, tá bom? E houve o quê? Guerra, aonde? No céu. A Bíblia é bem clara, né? Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e este combatia juntamente com quem? Com os seus anjos. Mas o dragão foi o quê? Vencido juntamente com os seus anjos e não puderam mais ficar aonde? No céu. O grande dragão foi expulso do céu. Ele é quem? A antiga serpente, chamado o quê? O diabo ou Satanás, que leva todos ao quê? Ao engano. Esses versículos são muito importantes para nós. Muito importantes. Porque aqui, nesses versículos, nós vimos várias coisas. Uma delas, nós vimos, vamos voltar aqui, nós vimos várias coisas. Nos diz quem esse anjo que lutou contra Jesus Cristo era. Quem é que era esse anjo, esse inimigo de Deus que lutou? O diabo. A Bíblia é bem clara. Mas note o que diz também aqui. Eu gosto muito desse versículo. Ele diz assim, Satanás que leva todos ao quê? Ao engano. Isso é muito importante. Numa próxima noite, nós vamos falar sobre os enganos.
que Satanás tem levado, tem trazido ao mundo. E vou dizer uma coisa para vocês nessa noite. Uma grande parte dos filhos de Deus hoje estão enganados. O engano chegou até a igreja cristã. Vou parar aí, porque isso é um assunto para outra noite. Vamos continuar. Ele foi precipitado sobre a terra e os seus anjos foram lançados juntamente com ele. A Bíblia diz que Satanás e os seus anjos foram lançados fora do céu. Agora, quando as pessoas leem isso ou escutam isso, eles perguntam, bem, por que houve guerra no céu? E o que o diabo estava fazendo no céu em primeiro lugar? Por que o diabo estava no céu? E de onde é que veio esse diabo? Quem é esse diabo? Bem, a Bíblia nos dá as respostas. Nós não precisamos nessa noite ficar aqui tentando adivinhar ou apresentando teorias, vamos ver a Bíblia. E no livro de Ezequiel, a Bíblia nos dá um pouquinho mais de informação que dá-nos a entender o que aconteceu, o que estava acontecendo por trás desta guerra. Vejam o que o livro de Ezequiel fala em Ezequiel 28, verso 12. Assim diz o Senhor Jesus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos. Continuando. Desde o dia em que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Aqui o livro de Ezequiel descreve um anjo da guarda, um anjo que foi ungido para um papel muito importante, um trabalho muito importante no céu. O fato de a Bíblia falar que ele andava entre aquelas pedras indica que este anjo operava, trabalhava próximo ao trono de Deus. A Bíblia diz que ele era perfeito, ele era cheio de sabedoria, ele tinha uma beleza física. Aqui a Bíblia fala de um anjo perfeito, bonito, com um trabalho muito importante, próximo ao trono de Deus. Mas a história bíblica continua dizendo que um dia iniquidade se encontrou no coração desse anjo. Este anjo maravilhoso, este anjo que tinha um papel importante, próximo ao trono de Deus, a Bíblia diz que o pecado entrou em seu coração. Mas que pecado? Que tipo de pecado? Que tipo de pecado podia entrar no céu, no paraíso? Vamos ver o que a Bíblia diz, Ezequiel capítulo 28, verso 17. Diz o seguinte, elevou-se o teu coração por causa da tua quê? Formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do quê? Do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. A Bíblia diz que este anjo belo, perfeito, sábio, com muita responsabilidade, começou a sentir um certo orgulho pessoal. Ele começou a contemplar a si mesmo, a sua beleza, e começou a se achar, quem sabe, muito importante. Agora, não tem nada errado em nós reconhecermos os nossos talentos. Nesta noite nós ouvimos várias pessoas cantando aqui, bons talentos. Não tem nada de errado de reconhecer que você tem um talento. Não tem nada errado em dizer, bem, eu acho que isso aqui eu faço bem, tudo bem.
Mas a Bíblia diz que este anjo foi além de apenas uma autoconfiança. Ele foi além, aquilo foi corrompido no seu coração e se tornou em um orgulho. Como é que a sua sabedoria bíblica, como é que isso foi corrompido em seu coração? Bem, nós podemos ir agora para o livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 14, no verso 12, nós recebemos mais informações para nós montarmos este quadro. Lá nós lemos o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que, o quê? Me ajudem com essa palavra aí. Delimitavas as nações, tu dizias no teu coração o quê? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação o quê? Me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Para este anjo, estar próximo ao trono de Deus não era suficiente. Não era, para ele não estava satisfeito trabalhando próximo ao trono de Deus. O que é que ele cria? Ele cria uma posição mais alta do que Deus. Ele cria um trono exaltado acima do trono de Deus. A Bíblia diz que ele queria ser semelhante a Deus. Agora, de certa forma, Lúcifer já era semelhante a Deus. Em sua perfeição, em sua sabedoria, ele tinha uma semelhança a Deus. Não, mas ele queria ser igual a Deus em outra maneira. Ele queria ser exaltado que nem Deus. Ele queria ser adorado que nem Deus. Ele queria ter autoridade de Deus, o poder de Deus. Ele queria que os outros seres angélicos adorassem a Ele. E isso começou a trabalhar no coração de Lúcifer. E a Bíblia diz que essa iniquidade que começou a aparecer e a corromper o seu coração. E ao isso penetrar o seu coração, a esse pecado, essa inveja, começou a destruir o seu coração. Agora pensem bem, Lúcifer vivia cercado por o amor de Deus. Ele nunca existiu longe do amor de Deus. O amor de Deus estava todo ao redor dele. Mas ao coração dele se corromper com esta inveja, ele buscava menos de Deus. Ele buscava menos amor de Deus. Ao ele sentir menos amor de Deus, ele precisava se exaltar mais e mais. Então se tornou um ciclo vicioso, que ele aceitava menos do amor de Deus e se exaltava mais. O profeta Ezequiel disse que essa corrupção, né? Do seu coração, essa transformação que ocorreu, ficou tão séria que chegou ao ponto que ele pensava que era tão sábio como Deus. Ezequiel diz, 28, verso 6, estimas o teu coração como se fora o coração de quem? De Deus. Lúcifer começou a pensar, por que Deus tem toda a autoridade e todo o poder aqui? Por quê? Por que nós temos que adorar a Deus? Por que Deus é que manda? Quem sabe existe outra maneira de governar o universo. Quem sabe, ele disse, eu posso governar o universo de maneira melhor do que Deus. Quem sabe existe outro sistema, outra maneira, outra pessoa para ser Deus. E lembre-se, Lúcifer, ele mantinha-se perfeito do lado de fora. No exterior, ele continuava a ser um anjo belo, aparentemente sábio, mas por dentro, ele estava apodrecendo. E ele teve muita influência
sobre os anjos. A Bíblia nos diz que 1/3 dos anjos, 1/3 parte dos anjos, decidiram seguir a Lúcifer e a questionar o amor de Deus, questionar a justiça de Deus, questionar a autoridade de Deus. 1/3 parte dos anjos. Então uma grande batalha ocorre no céu, bem em volta do trono de Deus. E agora o universo inteiro está contemplando, está vendo esse desafio que Lúcifer lançou contra Deus, que ele tinha um sistema melhor. Qual seria a resposta de Deus para com o desafio de Lúcifer? Que forma é que Deus vai responder a esse desafio? As pessoas me dizem, se você está me dizendo que Lúcifer, lá no céu, ao ele desafiar a Deus, é o início dos problemas que nós temos hoje, por que é que Deus não acabou com ele logo no céu? Se a Bíblia está dizendo que ele que é a causa de toda a dor e sofrimento e angústia no mundo, Deus teve a oportunidade lá no céu. A Bíblia diz que eles tiveram uma batalha. Por que é que Deus não acabou com ele logo lá? E os problemas nunca tinham vindo para cá. Por que que Deus não fez isso? É uma boa pergunta. Mas a Bíblia nos dá, eu acho, uma boa resposta. Por que que não? Pense bem. Lúcifer tinha começado a semear no céu as sementes da inveja. Nunca os anjos tinham pensado em questionar a autoridade de Deus. Isso nunca tinha passado pela cabeça deles. Mas Lúcifer começou a semear essas dúvidas. E os anjos, 1/3 parte, nós sabemos, foram convencidos. Os anjos ficaram contemplando aquela situação. Imagine qual teria sido a atitude dos anjos se Deus tivesse acabado com Lúcifer naquela hora. Se Deus tivesse executado ele naquela hora, matado ele. Quem sabe os outros anjos, em alguns anjos, permanecia a dúvida na sua cabeça. Será que Lúcifer estava certo? Então a Bíblia diz que Deus, na sua sabedoria, escolheu outra resposta. Outra maneira. Uma maneira que ia convencer todo o universo que o caminho de Lúcifer, o sistema de Lúcifer, leva à morte, à destruição, à dor, e o caminho de Deus leva à vida eterna. Deus respondeu de outra maneira. Simplesmente Deus disse: Lúcifer, você acha que tem um sistema melhor? Você acha que existe uma maneira melhor de governar o universo? Então, Lúcifer, eu vou te dar a oportunidade de demonstrar esse sistema. Coloca o teu sistema. E eu vou colocar o meu. E depois todos os seres humanos um dia vão ter a oportunidade de escolher quais dos dois é que eles querem viver. Quem é que eles querem seguir? Quem é que eles querem adorar? Era a única maneira que Deus podia garantir que o mal e o pecado nunca mais surgisse. Mas Deus teve que estabelecer limites em Lúcifer. Limites. Ele podia colocar o seu sistema, mas tinham limites. E Lúcifer não estava muito contente com isso. Então João escreve em Apocalipse 12, verso 9, o seguinte: o grande dragão foi expulso do céu. Ele é quem? A antiga serpente, chamado quem? O diabo, ou Satanás, que leva todos ao quê? Ao engano. Ele foi precipitado sobre a terra e os seus anjos foram lançados juntamente com ele. Lúcifer, que se tornou Satanás, a Bíblia diz, foi lançado fora do céu. Ele vem para onde?
para a terra. E aqui na terra, ele começa a tentar os seres humanos, tentar enganá-los. Esse é o propósito dele. A Bíblia diz que o engano, ele quer enganar o mundo inteiro. Então ele vem para a terra. E ele começa a estabelecer o seu sistema. Deus tinha dito por ele: vai, Lúcifer, coloca o teu sistema. Você acha que tem um caminho melhor? Demonstra esse caminho. E as pessoas vão ter a oportunidade de escolher que caminho que eles querem levar. Na próxima semana, a segunda parte do programa A Tempestade da Vida. Bem, daqui de Lisboa é tudo para hoje. Lembre-se de visitar o nosso website, estaescrito.ca. Lá você pode assistir todos os programas, mandar um pedido de oração e até fazer a sua doação para o nosso ministério. Até o próximo programa. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.